Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do terceiro bimestre, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a geração de relatórios, que faz parte do nosso trabalho prático, parte 2. Então aqui o sumário da aula de hoje, pessoal, a gente vai ver algumas coisas de banco de dados, que vocês já viram no ano passado, tá? Mas a gente faz uma pequena revisão. Por exemplo, aqui em funções de agregação, tem a função count, que a gente vai utilizar bastante. Tá? Tem as cláusulas group by e order by. Tá? Pelo nome aqui a gente consegue imaginar o que é, mas eu vou dar mais detalhes para frente. Vou apresentar para vocês como que eu faço para gerar relatórios para o sistema de adoção de animais, que é o sistema fictício que eu criei aqui, tá? Vou dar algumas dicas para a consulta SQL, né? Como que você testa a consulta para ver se está funcionando e depois coloca ela no código. E também eu coloquei no final desse slide algumas dicas de como vocês podem gerar esses relatórios para cada um dos temas. Então, como cada grupo tem um tema diferente, né? Coloquei algumas dicas para cada um dos temas. Pessoal, então o que são funções de agregação? O próprio nome já fala, né? Quer agregar alguma coisa. Então, quer fazer um cálculo sobre vários valores ao mesmo tempo e colocar em um só valor. Tá? Então, são funções utilizadas para realizar cálculos sobre vários valores e retornar o resultado em um único valor. Por exemplo, eu quero somar todos os salários dos empregados do departamento de pesquisa. Então, aqui observem que eu vou fazer um cálculo sobre vários valores. Eu vou pegar vários salários, tá? Somar eles e retornar um único valor, beleza? Nesse caso, eu poderia usar a função de agregação sum, que vem de soma, tá? Eu posso utilizar a AVG, de average, né? Que é a média. Posso utilizar o max. O que seria o max aqui? Eu quero saber o funcionário que tem o maior salário dentre os funcionários da empresa. Então, eu poderia usar essa função max aqui. Ou a função min, para pegar o menor dos salários, tá bom? E o count, o que seria o count aqui, pessoal? Um exemplo dos empregados aí. Eu quero contar quantos funcionários tem no departamento de pesquisa. Então, eu posso usar a função count aqui, que ela consegue contar e me retornar um único valor, ou seja, a quantidade de funcionários do departamento de pesquisa. Tranquilo? Então tem essas 5 aqui, tá? Que são as 5 principais funções de agregação, tá? Mas a que a gente vai ver hoje é a função count, que vocês vão conseguir utilizar elas, né? Ela vai ter que usar ela no trabalho prático, na parte de exibição e geração de relatórios. Pessoal, então para começar, ó, exemplificando essa função count, vamos considerar que a gente tem um banco de dados, tá? E nesse banco de dados a gente tem a tabela empregado com 5 colunas, tá? ID, nome, ocupação, data de trabalho e horas de trabalho. Vejam aqui, pessoal, ó. Então, a tabela chama empregado, tá? Aqui eu fiz uma consulta para retornar todas as colunas da tabela empregado. Então, eu tenho aqui 6 registros, ou seja, eu tenho 6 empregados, tá bom? Que tem o nome de cada um deles, a ocupação, a data do trabalho e a jornada de trabalho naquela data, tá? Então, no dia 4/10/2020, o Robin realizou 12 horas de trabalho. Já o Antônio realizou 12 também. O Marco realizou 14. Tá bom? Então, é sobre essa tabela aqui que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a função count. Pessoal, então a função count ela retorna o número total de valores na expressão. Como que a gente poderia fazer para sabermos quantos empregados existem na tabela? O que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Se eu olhar aqui, eu sei que são 6, tá bom? Mas, às vezes a tabela pode ser gigante, ou até mesmo eu não ter acesso a isso daqui, né? Então, vou ter que fazer uma consulta. E para me fazer uma consulta para retornar a quantidade de empregados, eu posso usar a função
count, beleza? Então, como que eu poderia fazer? Olha só, pessoal, select count, um nome de uma coluna nome, from empregado. Então, eu estou contando quantos nomes tem na tabela empregado, tá? Se vocês forem ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, a resposta aqui, ó, vai ser 6. Eu vou conseguir saber quantos empregados existem na tabela. Perguntas para vocês, pessoal. Poderíamos usar outra coluna no lugar de nome? Sim ou não? Pensem aí e me respondam. Poderíamos mudar o nome da coluna count nome para total de empregados? Pensem aí e também respondam, tá bom? Vamos lá, vamos às respostas aqui. Pessoal, a gente pode usar outra coluna sim, tá bom? Vou até testar com vocês aqui, ó. Vou abrir o meu banco de dados, tá? BD aula 2, tabela empregado. Vejam só, pessoal, é exatamente aquele que a gente fez, tá? Bom, select asterisco from empregado. Se eu colocar aqui para executar, vai me retornar exatamente a tabela completa. Agora, pessoal, eu quero saber quantos empregados tem. Então, se eu colocar count nome, vai contar quantos nomes, né? 6. Poderia colocar outra coluna aqui? Poderia colocar ocupação. 6 também, tá bom? Então, a resposta é sim, eu posso colocar o nome de uma outra coluna. Outra pergunta, pessoal, é o seguinte, ó. Se eu colocar assim, olha como é que me vem a resposta. A resposta vem, o nome da coluna da resposta chama count ocupação. Não fica um nome muito elegante, né? Muito didático. Então, eu posso mudar isso usando o comando S. Então, essa coluna aqui, ela vai passar a se chamar total de funcionários. Pronto. Coloquei entre aspas, né? Porque como tem espaço aqui, para ele entender que é uma coisa só. Tá bom? Vamos executar novamente. Olha lá, pessoal. Então, agora o nome da coluna é total de funcionários. Ok? Beleza. Continuando aqui, pessoal, então a função count ela vai servir para contar, por exemplo, nos relatórios, contar quantas consultas o médico realizou, quantas consultas o paciente, né, participou, quantos gols foram marcados em uma partida, quantos cartões foram aplicados em uma partida de futebol, quantos produtos foram comprados em uma compra e assim por diante, tá? Então ela serve para contar pelo próprio nome dela aqui, ok? Próxima função, tá? Que a gente vai ver, na verdade não é função, é uma cláusula, é a group by. Então olha só, group vem de agrupar, vai agrupar por algum atributo, por alguma coluna. Então qual que é a ideia desse daqui, pessoal? Agrupa linhas que têm os mesmos valores em linhas de resumo. Quando usamos? Normalmente a gente utiliza o group by em conjunto com funções de agregação. Vamos entender aqui, pessoal, ó, como que a gente pode fazer isso, tá? Aqui é o nosso banco de dados, tá bom? Então, vejam só que eu tenho alguns funcionários que trabalham 12 horas, tá? Um funcionário que trabalha 14 horas, um que trabalha 13 e um que trabalha 10. Imagina, pessoal, que eu quero saber quantos funcionários existem por cada grupo de horas de trabalho. Ou seja, eu quero contar, usando count, tá? Quantos funcionários trabalham 12 horas. Eu quero contar também quantos funcionários trabalham 10 horas. Quero contar quantos funcionários trabalham 14 horas e quantos funcionários trabalham 13 horas. Então, observem aí que eu quero contar, então vou usar a função count, só que eu também quero agrupar. Agrupar pelo quê? Agrupar por horas de trabalho. Então, é como se eu estivesse falando assim, ó, você vai me retornar a resposta, tá? Mas
cada hora de trabalho diferente vai ser uma linha diferente, tá bom? Então, olha o que eu estou fazendo aqui nessa consulta, ó. Eu estou pegando, ó, o grupo pai, agrupando por horas de trabalho. Então, ele vai pegar o 12 aqui, ó. 12 eu tenho uma determinada hora de trabalho. O 10 é uma outra, tá? O 13 é uma outra e o 14 é uma outra, tá bom? Aí o count ele vai pegar e contar. Bom, 12 horas de trabalho. Quantos funcionários que trabalham por 12 horas? 2, 3. Colocou 3 aqui. Quantos trabalham por 10 horas? 1 para 13 e 1 para 14 também. Tranquilo? Então, o group by normalmente é usado junto com funções de agregação. E a próxima, pessoal, é a cláusula order by. Tá? Então, serve para ordenar de acordo com uma ou mais colunas. Usada para classificar o conjunto de resultados em ordem crescente ou decrescente. Por padrão, por default, se você não colocar nada, ele vai ordenar de maneira crescente, tá bom? Se você quiser que seja em ordem decrescente, você tem que usar a palavra-chave desc, tá? Normalmente também a gente usa em conjunto com funções de agregação. Vamos ao exemplo aqui, pessoal. Podemos utilizar a cláusula para ordenarmos os funcionários pelo nome, tá? Então, essa daqui é a tabela original, beleza? Só que os nomes aqui, ó, eles não estão ordenados, tá? Então, tá na ordem que foram inseridos no banco de dados. Se eu quiser ordenar pelo nome, simplesmente eu vou fazer essa consulta inicial, tá? E colocar, ó, eu quero que faça a ordenação pelo nome. Se eu não coloquei nada, por padrão é crescente, tá bom? Então, vai ser do A até o W, tá bom? Se eu quisesse colocar de forma decrescente, eu teria que colocar o desc aqui, tá? Vamos testar aqui para vocês verem e entenderem melhor. Select, asterisco ficou empregado, order by nome. Então, assim é da ordem crescente, né? Olha lá, ó, do A até o W. Se eu quiser da forma decrescente, coloco o desc aqui, ó. Pronto, ó. Então, do W até o A. Ok? Tá. Próximo exemplo é um pouquinho mais elaborado, porque ele vai trabalhar com order by, group by e count ao mesmo tempo. Vamos voltar um pouquinho no exemplo anterior para a gente entender melhor. Opa. Olha aqui, pessoal, ó. Vamos lembrar esse exercício aqui, esse exemplo. Então, ele me retornou, né, para cada hora de trabalho, né, então essa modalidade aqui, 12 horas de trabalho, quantos funcionários existem, tá bom? Aqui, por coincidência, dá a entender que tá de forma decrescente, do maior para o menor, mas não tá? Eu não usei o order by aqui, então ele não ordenou por causa disso. Como que ele deu a resposta? Ele pegou e foi varrendo linha por linha do banco de dados. A primeira linha é o 12, então ele pegou esse 12 e colocou aqui em cima, tá? E aí contou quantos funcionários que trabalhavam 12 horas. O próximo é o 10, por isso que o 10 está aqui, tá? O próximo é o 13 e o outro é o 14, tá bom? Mas aqui não teve nenhum tipo de ordenação. Agora, se eu quiser ordenar pelas horas de trabalho, então eu quero saber primeiramente quantos funcionários trabalharam 10 horas, depois quantos funcionários trabalharam 12, depois quantos trabalharam 13 e quantos trabalharam 14. Aí eu vou ter que usar o order by. Olha lá, pessoal. Então, ó, é exatamente o que eu fiz aqui, ó, tá? Eu estou agrupando pelas horas de trabalho, estou ordenando pelas horas de trabalho. Então, olha, primeiro vai aparecer o 10, né? Um funcionário só trabalhando 10 horas, 3 funcionários trabalhando 12, um trabalhando 13 e um trabalhando 14, tá? Então,
Essa é a ideia aí, dá para usar os três ao mesmo tempo. E na maioria dos relatórios que vocês vão fazer, vocês vão ter que usar os três. Perfeito? Então essa foi uma revisão de banco de dados. Por quê? Porque vão ter coisas aqui que vocês vão ter que utilizar e vão ter que entender para conseguir fazer a parte de relatórios, de geração de relatórios. Bom, vamos aos relatórios do meu sistema, que é o sistema para adoção de animais. Então, vamos fazer uma rápida revisão dele. Ele está aqui no meu servidor local, tá? Então, ele está aqui. Eu tenho os animais, eu tenho as pessoas e tenho as adoções. As adoções envolvem tanto um animal quanto uma pessoa, tá? Para que eu entre nos relatórios, eu tenho que ir lá no meu botão de login, tá bom? Então, aqui, na nossa próxima aula, a gente vai entender, né? Aprender como fazer autenticação de usuários. Então, como permitir que só usuários autorizados acessem o sistema. Atualmente, qualquer usuário acessa, tá? Então, não é feito nenhum tipo de verificação aqui. Pronto, ó, cheguei na página de relatórios.html. É uma página estática, tá? Porque aqui eu tenho... O relatório não está sendo gerado ainda, tá? Só tenho 6 botões que a partir do clique aqui, aí sim eu vou gerar o relatório de cada um dessas opções aqui, ó. Então tem o animal que é mais colocado para adoção, o que é menos colocado, a pessoa que mais adota, a pessoa que menos adota e o animal que é mais preferido, ou seja, o animal que é mais adotado e o animal que é menos adotado. Beleza? Tá, vamos lá. Vou apresentar agora para vocês o banco de dados, só para vocês verem como que está o banco de dados aqui. Então é TP/PHP, tá? Eu tenho um animal, tenho 9 animais aqui, tá? Okay. Alguns cachorros, alguns peixes, alguns gatos e alguns pássaros. Tenho, acho que é 14 pessoas, tá? E tenho 6 adoções. Tranquilo? A adoção relaciona o animal com a pessoa. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? O primeiro passo é mudar as extensões do arquivo chamado relatórios.html. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Esse arquivo aqui, inicialmente, a extensão que estava HTML, até chegar aqui que também está o HTML. Tá? Só que como esses links aqui, né, como esses arquivos aqui, eles vão acessar o banco de dados, né, então eles têm que ser .php. Então o primeiro passo é fazer isso no meu arquivo relatórios.html. Ele permanece como .html, tá? Só esses links aqui, ó, que eles são alterados para .php. Próximo passo aí é criar os arquivos de relatório. Então, criar esses 6 arquivos aqui, ó. Tá bom? Então, deixa eu mostrar na pasta para vocês. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Você pode até copiar o código daqui e colar aqui, tá? Não tem problema nenhum não, porque é pouca coisa que muda. Próximo passo é criar um arquivo model para relatório. Então, se vocês forem lembrar, a gente tinha um arquivo model, né, que é o arquivo que faz a conexão e a extração de dados do banco de dados, né? A gente tinha um para animal, um para pessoa, um para adoção e agora a gente vai fazer um para relatório, tá? Onde a gente vai ter nele 6 funções, uma função para cada relatório. Como são 6 relatórios, a gente vai ter então 6 funções. O arquivo model, pessoal, é esse daqui, ó, tá? Então ele está abrindo aqui. São 6 funções, tá? Eu vou explicar elas agora para vocês. Eu dividi em 3 slides, tá? Porque não estava cabendo tudo em um slide. Mas o que eu fiz primeiro? Primeiro, pessoal, eu quis verificar quais animais que são mais colocados em adoção, tá?
Então, o que eu fiz aqui, ó? Bom, vamos lá no banco de dados para entender melhor. A minha tabela animal, tá? Eu tenho 9 animais. Eu quero saber desses 9 animais, qual que é o animal que é mais colocado em adoção? É o cachorro, é o peixe, é o gato ou é o pássaro? Então, observe que aqui no atributo tipo, eu consigo saber, né, qual que é o tipo do animal, beleza? Então, eu vou ter que contar quantos cachorros tem no banco de dados, quantos peixes, quantos gatos e quantos pássaros. Além disso, eu vou ter que agrupar por cada tipo diferente, tá? E ordenar. Se eu quero os que mais são colocados para adoção, eu vou ter que ordenar de forma decrescente. Se eu quero os que menos são colocados para adoção, vou ter que colocar de forma crescente. Tá bom? Então, essa é a ideia e essa daqui é a resposta. Então, vejam só. Estou selecionando o tipo e contando, né, a ocorrência de cada tipo, agrupando pelo tipo e ordenando também pela quantidade de cada um dos tipos de animal: cachorro, pássaro, gato e peixe. Beleza? Tá. Então aqui é a função para os animais que são mais colocados em adoção. Eu coloco o desk aqui porque decrescente, né? É do maior para o menor. Essa função aqui são os que menos são colocados. Então, como eu falei com vocês, por padrão, se você não coloca nada depois aqui, ó, ele já fica de forma crescente, tá? Então, a diferença entre essa função e essa é essa palavrinha aqui, tá? Essa palavrinha faz com que essa função retorne do animal que é mais colocado em adoção para o animal que é menos colocado, e aqui é ao contrário, é do menos para o mais, tá? Aqui tem um código pequenininho aqui, ó, que é o código lá do relatório, relatório.php, tá? O relatório animais mais colocados em adoção. Tá? Então, a gente tem que incluir esse pequeno código aqui, tá? Para que apareça o retorno dessa função. Vou mostrar no sistema para vocês. Ó, animais mais colocados para adoção. O cachorro, 3. Peixe, 3. Gato, 2. Quantidade, 1. Então, aqui, ó, nesse código aqui, eu incluo aquele pedacinho de código ali. O que ele faz? Ele inclui, né, o arquivo model, o arquivo relatório.php e chama essa função aqui. Tá bom? Se eu quiser o que menos é colocado para adoção, posso voltar aqui e clicar aqui, ó. Ele vai colocar do menor para o maior. Ok? Então, é essa a ideia aí, ó, desses dois primeiros relatórios, das primeiras funções. A próxima função são as pessoas que mais adotam, tá? Nesse caso aqui, eu vou ter que relacionar duas tabelas, a tabela pessoa e a tabela adoção. Por quê? Porque na tabela adoção eu não tenho o nome da pessoa. Então, eu tenho que conseguir extrair o nome da pessoa através da tabela pessoa. Então, como eu tenho duas tabelas aqui, eu tenho que juntar elas pelo quê? Pela chave primária de uma com a chave estrangeira da outra. A ideia é essa, tá? Vou mostrar para vocês também esse daqui. Pessoas que mais adotam, tá? Então, a pessoa 7, né? Ela adota 3 vezes, a pessoa 4, 2, a pessoa 1, 1. O que menos adota vai ser inverso aqui, tá? Da menor quantidade de adoção até a maior. Beleza? E por fim, pessoal, próxima parte aí do arquivo model são os animais mais preferidos, ou seja, aqueles animais que são mais adotados, tá bom? Aqui também eu vou ter que juntar duas tabelas, tá? Porque eu tenho que saber o tipo do animal e o tipo do animal não está presente na tabela adoção. Perfeito? Aqui, ó, como eu falei com vocês, eu tenho 6 adoções, tá? Então, ali a minha resposta tem que dar 6. Animais mais preferidos. Então, 2 cachorros foram adotados, 2 peixes foram adotados, um gato foi adotado e um pássaro foi adotado. Então, eu tenho um total de
2, 4, 5, 6. Beleza? Então é essa a ideia aí, pessoal, desse arquivo aí. Aí para vocês é só adaptar para o tema de vocês. Bom, algumas dicas, pessoal. Então, assim, antes de colocar a consulta SQL aqui no código e ver se funciona, testa primeiro no próprio banco de dados. Como que faz isso? Acessa localhost /phpMyAdmin, igual eu fiz aqui com vocês, tá? Pronto. Acha o banco de dados. Então aqui, ó, acha o banco de dados, tá? Vai em SQL e aqui você faz a consulta para ver se ela funciona. Se ela funciona aqui, aí você joga lá para o código PHP. Tranquilo? Por exemplo, select tipo animal from animal. Se eu colocar isso daqui, não vai rodar. Olha lá. Por quê? Porque a coluna tipo animal não existe. O nome dessa coluna é tipo. Ok, pessoal? Então, assim, às vezes é alguma letra minúscula, alguma letra maiúscula, ou algum nome de coluna errado, e aí vocês perdem muito tempo no código. E se vocês fizerem essa abordagem de testar essa consulta SQL primeiro no banco de dados, aí vocês conseguem rapidamente achar o erro. Beleza? Bom, para fechar aqui, dicas para cada tema. Então aqui eu coloquei dicas para cada um dos temas, tá, pessoal? Não vou explicar cada um deles, são só dicas. E à medida que forem surgindo dúvidas, vocês vão me perguntando. Importante aqui são essas considerações, tá? O objetivo do nosso trabalho prático, parte 2, é a geração de relatórios sem preocupar com layout, estilização, CSS, Bootstrap, nada disso, tá? O relatório tem que estar certo. As consultas SQL para a geração dos relatórios podem variar de acordo com cada tema. Então, tem o sistema de adoção de animais, que eu fiz alguns exemplos com vocês, tá? Tem as dicas também, mas dependendo do tema, pode ser um pouco mais complexo ou um pouco menos complexo. Tá? E nesse sentido, eu vou estar aqui disponível para ajudar vocês. E, importante, cada grupo deverá gerar pelo menos 4 relatórios. Ok? As dicas dos próximos slides, tá? Elas são apenas dicas, vocês podem gerar outros relatórios também. Perfeito? Então a aula de hoje é isso aí, pessoal. Bons estudos e até mais.